tarde com você está de volta. E para você que sentiu falta dos nossos especiais de gastronomia, voltaremos com ele na semana que vem. Agora fizemos um especial de carnaval, antes do carnaval. E quem está ao meu lado e acabou de voltar do Egito e vai contar pra gente tudo que viu por lá, a gastronomia de lá, é o meu assessor gastronômico, Chefe Lino. Tudo bom, Chefe Lino? Tudo bem, Laís? Tudo bom? Cheguei, estamos de volta. Estamos de volta. E olha só, gente, falei, Chefe Lino, vem aqui, vamos só bater um papo, mas não adianta. Chefe sempre traz uma comidinha. Queria saber se é uma comidinha típica do Egito. Com certeza, né, Laís? Realmente a Laís falou pra mim, hoje eu queria só conversar com você um pouco sobre a viagem, sobre o passeio que você fez no Egito. Falei, mas a gente gosta de cozinhar. Falei, sempre tem que ter algum motivo de ser aqui, né? Então eu trouxe o programa da tarde, já fez um belisquinho da tarde. Exatamente. E depois você vai experimentar uma coisa que é muito tradicional deles, em todo lugar que você vai comer, eles têm muitas pastas. Então tem uma pastinha de berinjela, uma pastinha de grão de bico, lentilha, tomate. Eu vou fazer uma pastinha aqui bem simples, em 2 minutinhos, a gente não vai precisar nem levantar a cadeira. Bom, antes disso, me conta um pouquinho da gastronomia de lá, porque a gente sempre escuta a gente falar, né? No Egito as pessoas comem comidas estranhas, como carne de cavalo, carne de cachorro, grilo. É verdade ou não? Não sei quem é que falou isso pra você, mas não é verdade, não. A única coisa, por ser um país muçulmano, né, da maioria islâmica, eles não comem carne de porco, então você não encontra ali carne de porco. Mas do restante eles comem muito parecido com a gente e é aquela comida que nós estamos acostumados no Brasil chamar de comida sírio-libanesa ou comida árabe, né? Então, pastinhas, kafta, quibe, tabule, praticamente a mesma comida do mundo árabe, né? O que para alguns lugares pode ser diferente, para nós aqui no Brasil a gente já se acostumou. Porque todo lugar a gente acha uma esfirra, um quibe, né? E eles usam também fazer um pão, aquele tipo pão sírio que a gente chama, que logicamente lá é um pão egípcio, né? Mas é aquele pão sem fermento, então aquele pão em formato de um bolachão. Ciabatta. A gente corta ele assim, passa nas passas. É muito gostoso, mas pelo menos eu não vi nada de muito exótico ali. Uhum. O Egito, as cidades basicamente estão em volta do Rio Nilo. Eles têm 96% do território deles é areia. Então eles não têm muitas florestas, não tem praticamente nada. É só em volta do rio que eles têm as plantações e algumas criações de cordeiro, de galinha e tal. Cordeiro se come bastante. Cordeiro eles têm o costume, né? Inclusive vaca, quando você não tem grandes planícies ali com ervas para as vacas, você acaba limitando o animal que você pode criar. Então eles criam cordeiros, camelos. Dizem também que a carne de camelo é muito boa. Eu não provei porque Por quê? Eu acabei fazendo um cruzeiro. Eu como de tudo. O que aparecer a gente come. Pelo menos para experimentar. Depois eu falo se é bom ou não é. Mas é porque não tive oportunidade. A gente, no cruzeiro que eu fiz pelo Rio Nilo, eu fui desde Aswan até Luxor. É um trajeto onde você encontra grandes construções do mundo egípcio, né? Muito mais notáveis do que as próprias pirâmides. É que as pirâmides são muito famosas, né? As pirâmides são lindas mesmo? São bonitas, eu gostei muito, principalmente pela grandeza. Você fica pertinho dela, você se sente uma mosquinha. Mas ela não tem um trabalho muito grande em relação à arte, né? Ela é aquele empilhado que a gente não imagina como é que podem ter feito aquilo, aquela quantidade de pedras que foram trazidas de longe, arrastadas, amontoadas, mas não tem muita arte ali. Agora, quando você vai nesse trajeto do Luxor até Aswan, essa parte, os templos têm muita arte. Inclusive, eu trouxe alguns vídeos aqui que eu posso ficar explicando um pouquinho melhor para você. Logicamente, eu gravei os meus programas que eu gosto de mostrar um pouco de gastronomia, cultura, turismo, mas eu gravei para você também algumas imagens. Vamos ver, então? Eu trouxe alguns vídeos. Esse é o primeiro para a gente ter um pouquinho da noção do tamanho da cidade do Cairo. A gente não imagina que uma cidade lá na África, ela tem o mesmo tamanho da cidade de São Paulo. A gente costuma achar que São Paulo é enorme, mas essa cidade tem 20 milhões de habitantes no Cairo, é muito grande. Aqui eu estava andando pelas ruas, começando a conhecer um pouquinho dali, mas é uma cidade com um problema de trânsito e de caos maior do que a nossa São Paulo. Porque não tem uma via que vai, uma via que volta? Não, tem. O que eles não têm é uma cultura de trânsito. Olha, pessoas andando sentadas em cima do carro, pessoas andando, seja de carro, de camelo, de carroça. De vez em quando entrava uma moto na contramão.
Raramente você vê alguém usando capacete. E uma das coisas, eu até tenho mais na frente, eu vou mostrar um vídeo, que eu fiquei mais surpreso, é de que eles não têm faixas de pedestre. Então você vê os pedestres desafiando o trânsito ali, numa missão de vida para chegar do outro lado. É uma coisa fantástica, né? A gente não está acostumado a isso. Mesmo que nós tenhamos um pouco de caos aqui no Brasil, ele não se compara ao caos do carro. Olha só esse engarrafamento. Isso a gente acha que é trânsito em São Paulo, porque não foi pro Egito esse ainda. vídeo, na verdade, foi feito com um celular, mas é porque tava num momento, assim, alguém vai morrer aqui, não é possível. E aí você vê que a todo momento é assim, porque as pessoas desafiam os carros. Ela tenta atravessar, depois volta correndo, vai para lá, vai para cá, e não tem faixa de pedestre, não tem quase faróis. É difícil encontrar um semáforo ali. Aqui tinha um rapaz andando de moto em cima da calçada. Eles reclamam ou para eles isso é normal? Eles xingam o tempo inteiro. Eu acho que os carros do aí é um árabe, táxi que você pegou. Aí é uma carrocinha, né? Eu tô numa carroça e para dar uma olhadinha por ali. Eu acho que os carros de lá eles vêm com 2 buzinas de fábrica, não é possível, porque é o tempo inteiro buzinando. O cara entra na contramão e buzina. Nesse trecho aqui, tava todo mundo buzinando, tudo engarrafado, carro anda pela direita, pela esquerda, você não entende. A gente tá vendo o carro no meio das feiras, então não tem esse negócio de vamos fechar as ruas para fazer a feira, não. Olha, literalmente a expressão tudo junto e misturado. Exatamente, mas eu acho que cada país tem seus costumes, né, e as pessoas se adaptam a isso, né, então São Paulo, eu sei eu já rodo, aqui eu coloquei o rapaz que estava andando na nossa carroça, guiando a carroça, o tempo inteiro de celular, e eles usam bastante celular. Mesmo a gente parecendo que está olhando um mundo tão antigo, tão distante, todo mundo com seu celular no ouvido, a mesma coisa do que acontece aqui no Brasil. Selfie também deve estar em todo lugar lá. O pessoal curte bastante essa parte da informática mais moderna, mesmo que a casca, a aparência continue antiga, né? Aí são mercados abertos. São mercados de comércio, aí eu tô conversando com um beduíno ali, porque o pessoal tem... o pessoal do Egito, eles são uns morenos não muito escuros, mas no sul do Egito existe o povo núbio, que já são morenos bem mais escuros, né? Então eles conseguem identificar o pessoal que é do norte do Egito e do sul do Egito. São 2 etnias diferentes. Essa etnia do norte do Egito é mais aquela dos faraós que dominaram durante milhares de anos e escravizavam os negros praticamente do sul do Egito e de outros países. Aí a parte mais religiosa deles, que é também absurda a quantidade de igrejas, mesquitas, sinagogas, e que é um dos países árabes que eles convivem, né? Não tem aquela coisa de briga religiosa. Ali um muçulmano... Ali é onde? Essa é uma mesquita que se chama Mesquita de Alabastro de Mohammed Ali. Ela é feita todinha nesse tipo de mármore, né? De alabastro. E ela é grandiosa, muito bonita, e o chão é todo de tapete, e as pessoas vão ali, se ajoelham e fazem o seu culto, né? Essa que a gente tá vendo. Então é cada um com o seu culto, ou tem alguém que celebra esse culto lá? Não, celebra, eles têm ali, como a gente tem o sacerdote católico, lá eles têm também do culto deles. Mas eles não têm essa briga por causa religiosa, como tem em outros países, como acontece em Israel, Jordânia, Síria, eles brigam mais por religião. Aí não. Mas não quer dizer que seja um país extremamente seguro. Ali existe um caos, na semana que eu estive ali, houve uma manifestação e algumas pessoas morreram na manifestação, inclusive na praça onde eu tinha visitado no dia anterior, que é justamente na praça onde tem o Museu de Arte Egípcia, né? E tinha muitos tanques de guerra na rua, ou seja, eu como indico, todo país... sempre tem suas encrencas também, né? Quando as pessoas falam, você não tem medo de ir para aqui, para lá. Gente, a gente não tem medo de ir para São Paulo, a gente pode ter medo de ir para lugar nenhum. Porque São Paulo é uma das cidades no mundo que mais se morre pessoas através de acidentes e de assassinato. Então lá o que acontece que de vez em quando acontece alguma coisa mais brava ali numa revolução, mas... não é tão diferente da realidade que a gente vive no Brasil. De tudo que você viu, o que você mais gostou, assim, de lá?
Aí é justamente do que eu fui atrás, né? Que Gastronomia, a gente foi né? atrás da gastronomia, do que eles têm de diferente para oferecer. Os temperos, eu trouxe 2 temperos aqui que eu vou fazer depois para você na Então receita. faz. O que você vai fazer? Vamos fazer já. Quer que faça já? Aí Quero. depois a gente vai ver outro vídeo? Então vamos lá. Aqui na frente eu tenho elementos simples que a gente encontra aqui também, para a gente fazer uma pastinha, né? Então aqui eu tenho tomate que já está picado, né? Tá. Tem até uma câmera que eu nem tinha visto. Ó. Tomate já picadinho, eu vou colocar um pouco aqui. A gente tira a parte da semente. Tudo que a gente puder tirar de líquido dessa receita é bom para não ficar muito aguada. Tá. Então você tira a semente e pica ele. Aqui tem o pepino, que eu também tirei a semente, né? E piquei ele. No caso aqui está com casca e tudo. Se você quiser, pode tirar a casca. Eu vou colocar aqui um pouquinho de hortelã picado, né? Eu vou colocar um pouquinho, agora umas colherinhas de iogurte. Tá, iogurte desnatado. Isso, a gente, o legal seria colocar uma coalhada, né, que ela é um pouquinho mais grossa, né, ou mais seca, ou você pode pegar o próprio iogurte, colocar num pano bem vazadinho assim e deixar ele chorar um pouquinho. Agora a gente coloca o sal, um pouquinho de sal, um pouquinho, já pus bastante, e limão. Toda vez que eu faço... todos esses temperos e esses condimentos a gente tem aqui, Tem, certo? isso aqui é tudo tranquilo, tudo coisa que a gente encontra facilmente aqui. Então, fazendo essa mistura aqui, você já tem uma saladinha, né? Como eu falei, se você tivesse aqui uma coalhada, alguma coisa mais firme, ela ficaria ainda mais pastosa, né? O que a gente não tem, esse daqui é um tempero deles lá, que é uma semente. Então, eu quero amassar eles dois. Deixa eu amassar eles dois que você vai sentir, que é assim que se sente o aroma. Isso aqui é uma semente de um tipo de limão que eles têm lá. Eu estou colocando algumas sementes ali. Essa daqui Deixa eu mostrar aqui. é um parente da nossa erva doce, né? E eles me explicaram que misturando os dois, em pouca quantidade que você misture. Esse veio direto do Egito, hein, gente? Esse veio para você. Chique aqui pro A programa gente dá Tarde uma com maceradinha, ó. Só dá uma amassadinha. E agora, como o pessoal ali do outro lado não consegue sentir o cheiro, você vai ter que descrever o que você sente aqui de cheiro. Olha que coisa... Tarefa difícil, hein? Vamos lá. O que você... Olha que... Nossa, eu sinto um cheiro de limão. Porque é a sementinha do limão seco, é um limão que eles têm por lá seco. E alguma coisa um pouquinho diferente, né? Um pouco mais... a gente poderia dizer um perfume mais adocicado. Não é hortelã, É um uma tipo coisa... da erva doce. Você viu que cheirinho É gostoso? um tipo de erva doce, gente, muito gostoso. Eles têm, inclusive no diferente. programa Papo com Sabores, que eu estou editando agora já para mostrar esse passeio no Egito, eu tenho uma conversa minha que eu fiz com um vendedor de temperos lá, e ele me explicou um pouquinho sobre os temperos dali e me deu alguns para eu trazer para cá para a gente tentar fazer alguma coisa diferente. Né? Olha, então no nosso próximo especial de gastronomia, nós vamos fazer uma comidinha típica do Egito para vocês, Exatamente. especialmente. Tá ficando chique esse programa à tarde com você, hein? Ah, tem que ser, né, Laís? Aqui, eu vou colocar um pouquinho para você, ó. Tá. E essa Pra você sementinha experimentar. você joga por cima. A sementinha eu jogo por cima, tá. Aí tem que comer como eles. Eles também é uma curiosidade, né? Como se come como eles? Eles comem tudo com a mão. É lógico que quando a gente esteve no cruzeiro ou quando você vai num restaurante, todo mundo come com talheres. Mas o costume egípcio, você coloca uma grande quantidade de comida na frente da família e todo mundo come junto. Todo mundo vai usando a mesma travessa sem a necessidade de você usar pratos individuais. Você vai pegando um pedaço de pão, alguma coisa e vai comendo com as próprias mãos, né? Isso é um costume árabe mesmo, né? Gente, muito bom. Bom, fácil de fazer, todo mundo tem em casa. Agora eu quero saber, onde vai esta receitinha aqui? Em cima? Eu joguei, você não viu? Eu joguei um pouquinho aqui dentro. Então eu vou jogar mais um pouquinho. Pode jogar para você sentir Pra mais sentir mais um pouquinho. É legal o porque gosto. muitas vezes eu estava experimentando um prato, por exemplo, eu comi um tipo de um arroz, que ele vai um grão que chama farro, né? Então, na hora de eu comer aquele prato, tinha alguma coisa que me agradava demais naquele sabor, só que eu não sabia dizer o que é. E aí o cozinheiro que eu estive lá conversando com ele falou que é um tempero que chama-se 43, agora não lembro, 43 ou 44 ervas juntas. Eles picam uma quantidade enorme de temperos variados e fazem uma mistura. Essa mistura é colocada em cima do arroz ou de algumas carnes que eles fazem
e quando você come, te dá prazer, né? Você gosta daquilo que está comendo, mas você não sabe dizer o que é. Então, agora que eu coloquei um pouquinho mais, porque antes eu tava sentindo mais o gosto do pepino, agora que eu coloquei um pouquinho mais, a gente sente mesmo esse gostinho do limão. Fica muito bom. Você vê, e a boca fica com um sabor que a gente não está acostumado. E esses condimentos a gente encontra aqui ou não? Encontra. Se você for no Mercadão de São Paulo, a maioria dos temperos, esses 43 ervas, 44 ervas, acho que é 43 ervas que chamam lá, eu nunca vi por aqui. Então, se você quiser, eu te dou aí a pessoa manda um e-mail, eu dou o endereço para você buscar lá no Egito. Mas os outros você pode encontrar facilmente no Mercadão de São Paulo, né? Ou lá existe uma grande variedade de temperos no Mercadão, que em Bragança mesmo tem algumas casas mais especializadas. Mas, também. gente, pra mim foi especial do Egito, sou aqui pro programa Tarde com você. E vamos ver mais um vídeo? Vamos. Esse vídeo próximo aqui eu mostro o começo do cruzeiro, né? Que a gente fez. Então vamos colocar ele, eu vou explicando. Minto. Esse próximo vídeo é justamente o que as pessoas mais vão procurar lá no Egito, né? São as pirâmides, né? As pirâmides, aí inclusive eu coloquei essa partezinha porque quando você vê um monte de pedra assim, você não tem noção do tamanho. Mas cada pedra dessa, ela é maior do que uma pessoa. Então você imagina que cada quadradinho que você está vendo ali, uma pessoa é menor do que aquilo ali. Aí quando você vê um pouco mais de longe, você vê... Nossa, são lindas! A magnitude é uma coisa... E outra coisa que a maioria das pessoas acham, que as pirâmides estão lá no meio do deserto. E não? Não, elas estavam antes a mais ou menos uns 15 quilômetros da cidade. Acontece que, como eu falei, a cidade do Cairo, ela é tão grande que ela foi crescendo na direção da pirâmide. Olha que linda! Então ela está praticamente do outro lado da rua. Eles só não deixaram que do lado de lá das pirâmides, ou seja, a cidade cresceu até um certo lado. Do lado de lá é deserto e não se pode construir mais. Mas elas ficam ladeadas pelo deserto, do outro lado elas estão muito próximas da cidade. Foi uma viagem maravilhosa, então, né? É muito bacana. Principalmente, uma das coisas que eu indico é que as pessoas façam, como eu tive o cuidado de fazer, de ir na época do inverno. Nós estamos aqui em Bragança no verão, mas lá é inverno. Quantos graus estava, mais ou menos? Isso que é o legal, estava 20, 23, 24, 19, 17. Então estava um tempo bacana. Agradável. Se você, em vez disso, você quiser ir passear lá no verão, você vai encontrar 47 graus. Aí você não vai nem aguentar passear. Você chega perto da pirâmide, o cara fala, vamos andar um pouquinho? Não, eu quero voltar para Dá para entrar dentro da pirâmide? A gente tem aqui uma imagem onde existe a entrada da tumba, né? É exatamente aí, ó. Aí você vai entrando dentro da tumba. Só que, eu também indico, se você for visitar só o Cairo, lógico que você vai entrar para ver lá onde foram encontrados os restos dos faraós. Mas ela não tem muita arte lá dentro. Ela é simplesmente um buraco com uma escadaria que quando você chega no lugar da tumba, o que tinha de interessante ele já foi tirado. Já na região de Luxor, né, de Assuan, de Édifo, como em outros lugares do Egito, você encontra tumbas todinhas ainda decoradas, ainda com toda aquela parte esculpida, pintada, contando a história. Então ela é muito mais interessante. E como você tem que pagar para entrar dentro da tumba, às vezes não tem Vale a pena escolher por uma só. Exato. Lino, vou te propor, então, um desafio. Diga-me. Na nossa próxima semana, voltaremos com o nosso especial de gastronomia, mostraremos um pouco mais do Egito, vamos mostrar mais vídeos que você fez especialmente para gravar o programa. Fiz mesmo. E eu queria saber o que você vai cozinhar pra gente, uma comida bem típica do Egito. Você quer aqui de papum eu dizer o que eu vou fazer? Vamos fazer uma kafta? Vamos. Fechado. Lá eles chamam meio de kofta, eu não sabia o que é kafta, às vezes o modo de pronunciar é diferente, né? Mas vamos fazer uma kafta, eu faço uma kafta para você aqui. Então, olha só, gente, nós vamos encerrar mais um bloco do programa Tarde com você. Ainda tem muito mais novidades do Egito, diretamente que o chefe Lino nos trouxe. A semana que vem a gente vai ensinar você a fazer uma kafta e ainda conhecer um pouquinho mais da história. Tem muita coisa para você contar ainda, né, chefe Lino? Tem, a gente sempre tem, né? Quem gosta de gastronomia e turismo é um lugar que tem que conhecer, porque ali tem um pouco de tudo. Tem lugares, na própria África, eu já estive em outros 2 países da África, né? No Marrocos, na Tunísia,
Você pode às vezes encontrar comidas, coisas diferentes e tal, mas essa parte monumental e para deixar a gente de queixo caído, imaginar como é que é possível certas construções terem sido erguidas há 4.000 anos, né? Como conseguiram fazer? Aí é só no Egito mesmo. Chefe Lino, muito obrigada por passar a sua tarde comigo mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço e estaremos aqui a semana que vem. E nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos de volta com mais novidades para você. Fica com a gente!